Agora, o motivo de exclusão. O motivo de exclusão do Jonin é, por um lado, completamente normal e parecido com os demais colossos, com falhas em estratégias e mecânicas e essas coisas. Por outro lado, chega a ser até um negócio cômico e engraçado do meu ponto de vista. Então, pelo que se sabe, o Jonin foi excluído por alguns problemas com a própria mecânica dele no jogo. Como eu disse, especificamente as mecânicas relacionadas à sua arena, que não estavam dando muito certo. Tu lembra da areia movediça, né? Então, se você gostou da ideia de ter isso no jogo, saiba que você provavelmente não iria gostar na prática, porque esse foi um dos motivos, talvez o principal motivo pelo qual o Jonin foi excluído. Além disso, havia também dificuldade de controlar o movimento de seu longo corpo, abre aspas. O projeto era sólido até certo ponto, mas como tínhamos dificuldades em controlar seu movimento, como os outros casos, decidiu-se ser cortado em um estágio inicial, fecha aspas. Além do sistema para atrair o colosso ser difícil também, abre aspas. Devido ao seu corpo extremamente longo, o jogador não pode ver o torso de Worm se ele estivesse na borda da zona de combate. A especificação era a seguinte: se o jogador está correndo ao redor da área de combate, desenhando um círculo em torno dele, o Worm vai estender seu corpo para persegui-lo. E quanto mais o verme estende seu corpo, mais seu tronco começa a emergir da areia. Agora é a parte da areia movediça que eu falei. No entanto, uma vez que o fluxo de areia movediça tira o equilíbrio do jogador, é muito difícil para o jogador se mover, e é quase impossível estar correndo quando o Worm se aproxima do jogador. Portanto, o jogador não pode se mover suficiente para arrastar o corpo do Worm para fora da areia, fecha aspas. Existe ainda o fator estresse e, mais uma vez, é culpa de quem? Sim, da areia movediça. Maldita areia movediça. Abre aspas. Como o solo era feito de areia movediça, se o mantivéssemos como estava, o jogador seria varrido para o centro, onde o Worm estava. E a dificuldade de se mover enquanto interagia com o colosso era tão alta que em alguns casos os playtesters ficavam muito estressados e cansados dele. Essa dificuldade estressante não foi ajustada até o final. No final, eles não conseguiram encontrar elementos que tornassem a batalha divertida, então o colosso foi cortado pelas razões acima. Hoje em dia, poderíamos ter sido capazes de colocar um pouco mais de movimento e ideias de design que enfatizavam sua personalidade como o colosso, fecha aspas. A areia movediça era realmente um problema. Acho que o desenvolvedor falou aí muito bem sobre o porquê o Jonin ter sido excluído, nem tanto problema de estratégia em si, mas sim nas mecânicas que envolvia ela e toda a luta. E é realmente uma pena, porque, como ele disse, hoje em dia daria pra eles consertarem, velho, e que chato. E ele foi excluído, foi isso. E uma coisa também que rola por aí, e eu não sei se é verdade, mas parece que o Fumito Ueda se incomodava um pouco com justamente a movimentação do Jonin. Por ele ser um colosso com movimentação mais suave, ele meio que achava que não combinava muito com o colosso ter esse tipo de movimentação. O Ueda achava que isso distanciava muito ele de um ser pesado, que de fato ele era, e isso incomodava ele. Mas enfim, eu não sei se seria um motivo suficiente para exclusão, né? Mas tá aí. Porém, ainda não acabou. Existe ainda um último motivo que eu entendo, que aliás é dos motivos de exclusão o que eu mais entendo, que eu e algumas pessoas da comunidade, inclusive, a gente estava falando um pouco sobre, mas deixa eu contextualizar vocês. Você que é fã de Shadow of the Colossus, você deve saber que não é difícil encontrar pessoas da comunidade que têm medo de algum colosso, certo? E ainda existe meio que um consenso geral na comunidade até sobre qual colosso que é o mais temido, digamos assim, entre os jogadores, em termos de aparência medonha. E eu vou dizer que tanto pela sua habilidade de game over, e que algumas pessoas definiriam como aterrorizante e de dar pesadelo, quanto pelos seus olhos bizarros gigantes e aquela boca estranha que abre de forma pra fora, vocês já devem saber de quem eu tô falando. O Digi, essa figura aí bizarra e meio macabra pra alguns no Shadow. E olha que o jogo nem é um jogo de terror, imagina se fosse. Inclusive, essa boca dele foi o motivo dos meus pesadelos por um tempo e me causa um desconforto até hoje, eu não vou mentir. Enfim, com o Jonin aconteceu uma coisa parecida, de acordo com o próprio desenvolvedor, abre aspas. Eu vou repetir algumas coisas porque faz parte da citação. O Worm era macio, programado para se mover suavemente, o que o fez longe da imagem de um colosso pesado e rígido. Sua semelhança com uma lagarta pelirpela, acho que é assim o nome, também deixou algumas pessoas desconfortáveis com ela, fecha aspas. Pois é. Eu não julgo, eu também fico um pouco desconfortável com essa aparência do Jonin, sabe? Meio larva, meio planta. Imagina lidar com isso todo dia, parece um bicho que arremete à morte. Sei lá porquê, eu não sei explicar. Eu também não gostava muito da aparência do Monkey e da Abert, que são outros dois colossos meio medonhos, né? De aparência assustadora, e eu achei pessoas da comunidade que também não gostam deles, mas enfim, eu gostaria muito que vocês contassem aí se tem medo de algum colosso, se tem medo do Digi como eu, ou do Jonin, falam por que também. Eu acho que seria legal e divertido as pessoas compartilharem pras outras, verem se
tem esse medo também, né? E por agora, nesse tópico, é isso. A Artbook é outro tópico pequeno. Eu decidi mencionar a Artbook para que vocês saibam de onde vieram certas falas e informações que rolam por aí. E com relação à Artbook do game, nós temos apenas 2 imagens do Jonin, essa e essa aí, e o que está escrito abaixo delas não é nada que a gente já não saiba a respeito, mas eu queria mostrar para que não houvesse mais mal entendidos quanto a elas. A primeira das 2 está escrito embaixo: uma captura de tela de um colosso que chamamos de Worm, daí sabemos seu nome. E a segunda, que foi o alvo de todas as polêmicas e especulações durante todos esses anos, está escrito embaixo dela: a seção em forma de bulbo de flor era o seu ponto fraco. Literalmente, até onde eu sei, as únicas informações disponibilizadas para nós de forma realmente oficial sobre o Jonin são essas imagens e esses 2 trechos de fala. Nada mais, além de algumas entrevistas gerais, é claro, sobre os colossos, mas nada muito além disso. E agora eu queria falar pra vocês algumas curiosidades sobre o Jonin, e vamos lá. Primeira curiosidade: vocês sabem que aquela imagem da estátua do templo do Jonin, a razão pela qual aquela textura que nós temos ainda foi encontrada nos arquivos do jogo, porque ela compartilhava o mesmo arquivo que estava a textura do 13º Colosso? Só por isso a gente ainda conseguiu achar ela dentro dos arquivos. E se você não sabia que aquilo não tinha sido disponibilizado pra gente por Fumito Ueda, essa imagem, na verdade, é uma textura da estátua dele que, como eu disse, encontramos nos arquivos do jogo. Segunda curiosidade: sabe aquela imagem do Jonin que o Wander tá escalando ele? Pois é, nessa altura vocês já devem saber, mas naquela imagem o Wander parece estar subindo no colosso, mas na verdade não, pois as pessoas já sabem que ele tá descendo. E você diz: não, mas isso é óbvio pela estratégia, não é só por isso que nós sabemos, e as pessoas já sabiam disso antes dos vazamentos. Não só pela estratégia em si, mas algumas pessoas analisaram a imagem e descobriram que aquela animação em questão que ele tá fazendo é a de descida. Então parece muito que ele tá escalando, mas pela animação ele na verdade tá descendo. Terceira curiosidade: existe uma coisa dentro do jogo chamada de folhas. Simples. Essas folhas falam basicamente o chip e data do quadrante de um determinado colosso, e a outra coisa que elas contêm também é os nomes das texturas da arena dos colossos e os nomes das texturas dos próprios colossos do jogo. E beleza, é isso, normal. Mas as folhas do remaster do PS3 guardam uma coisa que as do PS2 não tem. Isso é descrito pela Team Stage, que foi quem aqui no YouTube pelo menos passou essa informação para todo mundo, como talvez uma das maiores descobertas já feitas desde o Dedan. Nas folhas do PS3, por algum motivo, existem, além do chip data e das texturas das arenas e dos colossos do jogo, existem também, por algum motivo, as dos colossos excluídos, que não era possível ver no PS2. É realmente uma coisa, pra quem é fã, entende que é muito grande. E as texturas do Jonin, pra quem quiser ver aí, são essas aí. Quarta curiosidade: eu percebi, e não é bem uma curiosidade, é só uma coisa que eu percebi enquanto pesquisava, eu percebi que isso está recorrentemente sendo citado em sites antigos como algo relacionado ao Worm e Colosso. Antigamente as pessoas confundiam 2 imagens que eles diziam que poderiam estar relacionadas a ele. Muito disso surgiu por causa dos nomes das texturas, sendo assim a primeira com o nome de bossworm.nto e a segunda loadbossworm.nto. Algumas pessoas comentavam, inclusive o nome, de que o bossworm NTO poderia ser do próprio Worm e a segunda de alguma cutscene dele, talvez a de apresentação. Eu também não sabia o que era até pouco tempo, tanto que eu mesmo perguntei, se eu não me engano, pro Nice Saga no Discord, que é um dos especialistas, digamos assim, de Shadow of the Colossus hoje em dia, junto com o Nomad, junto com todo esse pessoal aí, o que era aquilo, se era mesmo o Worm ou algo relacionado a ele, e ele me confirmou que não, na verdade não seria do Worm Colosso, e sim de um Worm, ou seja, tentáculo ou minhoca, e que esses especificamente eram as texturas daqueles tentáculos que saem de dentro do Colosso, quando você mata ele. Então, são sim texturas de Worm, mas os Worms na verdade seriam aqueles que saem de dentro do Colosso e que te fazem desmaiar. E uma prova disso é que tem exatamente a mesma paleta de cores. Quinta curiosidade: o Nice Saga fez uma modelagem em 3D do Jonin, e essa daí, e apesar de não ser uma representação muito fiel, ela ficou muito legal. Eu vou mostrar ela aqui e deixar o link pra quem quiser ir lá ver melhor, então link aí na descrição. E ela ficou bem legal. 6. Vocês estão vendo essa imagem aí?
Pois é, dá pra ver a borda da duna na imagem, se você prestar bem atenção. Bem no cantinho da imagem, indicando que o Wander nessa screenshot estaria em cima de uma das dunas quando o Johnny tá atacando. E pela imagem também a gente pode ter noção do quão fundo seria o poço e do quão grande as próprias dunas seriam, em comparação às que a gente tem no jogo final. E perceba também que o Johnny tá praticamente com todo o seu corpo pra dentro do poço. E em questão de corpo do Johnny, como a gente sabe, é realmente muito longo.